Muito bem. Havendo número regimental, declaro aberta a terceira reunião da Subcomissão Permanente da Pessoa com Deficiência, conjunta com a sexta reunião da Subcomissão Temporária sobre Doenças Raras e com a quarta reunião da Subcomissão Permanente de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião atende ao requerimento número 131 de 2019, CAS, Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria, do senador Eduardo Gomes e da senadora Mara Gabrilli, para a realização de audiência pública destinada a apresentar estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Data Senado sobre o cuidado de pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras e pessoas idosas. Eu quero destacar, em primeiro lugar, que é um tema são temas dos mais importantes, né? Nós temos essas 3 subcomissões na Comissão de Assuntos Sociais, presididas essas comissões pela senadora Mara Gabrilli e senador Eduardo Gomes, que inclusive é líder do governo no Congresso, e a comissão, eu presido a subcomissão permanente da pessoa com deficiência. E é um prazer muito grande, Laura, saber que essa pesquisa foi feita pelo Data Senado. Então, que bom que vocês estão trabalhando nesta área. Quero cumprimentar todos os demais membros, né, desta pesquisa que estão aqui sentados. Até eu gostaria de ter os nomes depois aqui também, se a secretaria, para eu poder destacar. E eu devo dizer que foi assim, uma notícia muito agradável e positiva saber que vocês estavam e estão se dedicando a esta área. Então, é uma audiência conjunta. Quero dar as boas-vindas a Laura, representando o grupo, Laura Efigênia do Nascimento. Quero já saudar também, dar as boas-vindas para Jéssica Alves Guedes, que é cuidadora familiar, e o Francisco Souza de Moraes, que é cuidador também profissional. Nós devemos contar, penso que estejam chegando e talvez atrasados em função da chuva, as pessoas que representam essas 3 áreas no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? Então, se eles chegarem na sequência, obviamente a gente os apresentará também. Combinei com a Laura, porque nós temos sessão do Congresso, que ela terá 15 minutos, e a Jéssica e o Francisco, cada um terá 10 minutos para a apresentação. Então, com a palavra, Laura, né? Seja muito bem-vinda, né? Tá bom? Só um minutinho antes, quero dizer também que a audiência contará com serviços de interatividade com o cidadão. Então, está sendo transmitida e vai ser transmitida no decorrer da programação, e o cidadão pode acessar o Alô Senado através do telefone 0800 61 22 11 e o E-Cidadania por meio do portal www.senado.leg.br/e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e retransmitirá em outros momentos e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários para os expositores e de uma maneira geral. Muito bem, Laura. Então, com a palavra. Obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Vossa Excelência, senhor senador Flávio Arnes, pela oportunidade de apresentar os resultados dessa pesquisa, que foi feita em parceria com o gabinete de Vossa Excelência e também dos senhores senadores Mara Gabrilli e Eduardo Gomes. Agradeço também a todos aqui presentes para discutir esse tema tão importante.
Bom, eu vou dar um rápido panorama do estudo feito pelo Data Senado sobre o cuidado de pessoas com deficiência, com doenças raras e idosos. Ele foi um estudo aprofundado sobre o tema que contou com 2 pesquisas, uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa. A quantitativa ela foi feita por telefone e a qualitativa foi feita por meio de grupos focais com cuidadores, tanto familiares quanto profissionais. Foram discussões em grupos. E, para começar, eu vou abordar os 3 principais tópicos da pesquisa, que foram treinamento, impactos do cuidado e regulação da profissão. Então, eu vou começar dando uma definição do que é o cuidador. O cuidador é o indivíduo que zela pelo bem-estar de outra pessoa que esteja incapaz, em razão de limitação física ou intelectual, de fazer o próprio cuidado, atendendo às necessidades de higiene pessoal, alimentação, remédios e outras atividades básicas do dia a dia. Nesse gráfico aqui, a gente vê um crescimento, desde 2004, um crescimento bem grande da quantidade de cuidadores de idosos. São dados do Ministério da Economia. Esse dado são cuidadores de idosos porque não existem estimativas confiáveis do número de cuidadores de pessoas com doenças raras e de pessoas com deficiência no Brasil. Mas a gente pode perceber o crescimento da demanda por essa atividade. Então, teve uma demanda para fazer essa pesquisa, para conseguir informações, para embasar o debate de uma política nacional do cuidado. Os resultados, eles fazem parte de uma série de estudos que terá continuidade em 2020. E as informações vão subsidiar essa proposta de política do cuidado. Como é que essa pesquisa foi feita? Ela foi feita em 2 modalidades, uma quantitativa e uma qualitativa. Eu vou falar um pouquinho primeiro da quantitativa. Foram 2.400 pessoas que responderam. O público-alvo foi cidadãos brasileiros de 16 anos ou mais, com acesso a telefone fixo ou móvel. Ela foi feita final de julho até o início de agosto, com um nível de confiança de 95% e uma margem de erro de 2 pontos percentuais. A qualitativa foi feita por meio de grupos focais, com cuidadores profissionais e cuidadores familiares. Foi feita em agosto e os grupos foram realizados nas capitais mais populosas de cada região do país. Isso incluiu, então, Brasília, Curitiba, Salvador, São Paulo e Manaus. Foram feitos um total de 15 grupos focais. Então, agora a gente vai passar para o primeiro resultado, que foi um dos principais, da pesquisa quantitativa, que mostrou que 41% dos brasileiros que participaram da pesquisa conhecem alguém que depende da ajuda de algum parente ou de um cuidador profissional para realizar atividades básicas do dia a dia. E a tendência, como mostra o gráfico do crescimento de profissionais, essa é um quantitativo que a tendência é aumentar cada vez mais. Passando para a parte de impactos da atividade de cuidar, mais da metade dos cuidadores que participaram da pesquisa telefônica responderam que se sentem sobrecarregados no dia a dia. A gente investigou isso mais a fundo nos grupos focais e a gente conseguiu perceber que essa sobrecarga para os cuidadores familiares está mais relacionada a aspectos emocionais, sociais e profissionais. Muitas relataram uma sensação de solidão e de não ter com quem conversar. Eu tenho aqui uma fala de uma cuidadora familiar que expressa bastante isso, essa questão de percepção de anulação do indivíduo. Eu me apresentei como Sandra, mas geralmente eu sou a mãe da Júlia, porque depois da Júlia, a Sandra ficou de lado. Também essa que eu coloquei ali, eu não tenho tempo para mim, para comer, para ir ao médico, para lazer de nenhum tipo. Outro aspecto que traz uma sensação de sobrecarga é o impacto econômico, porque muitas têm que deixar a profissão de lado para poder cuidar do familiar. Um cuidador familiar de Brasília expressou a seguinte fala: deixei de viver, deixei a vida profissional. Se você tenta um emprego e fala que tem um filho especial, nem te empregam, você tem que largar a sua vida. E nisso, em relação aos aspectos profissionais, a pesquisa quantitativa mostrou que quase 80% dos cuidadores familiares não trabalham.
desses 79%, 60% afirmaram que gostariam de trabalhar e 80% falaram que o fato de não trabalhar prejudica a renda familiar. Por outro lado, a sensação de sobrecarga para os cuidadores profissionais está relacionado ao trabalho em si, para os seguintes aspectos: uma carga horária extensa, a falta de definição de tarefas, dores físicas relacionadas ao trabalho. Eles relataram muitas dores nas costas, dores nas articulações. E a fala deles, eu sinto muito orgulho do que eu faço, mas realmente é desgastante. Eu mesmo perdi meu esposo porque eu trabalhei demais. Não tinha uma data que eu estivesse em casa. Em relação ao treinamento formal, a Quant e a Quali investigaram dois aspectos diferentes. A Quant perguntou sobre a quantidade de participantes que tinham participado de algum tipo de treinamento. Já a Quali buscou investigar a qualidade dos cursos preparatórios para a atividade de cuidado. Na pesquisa quantitativa, os resultados mostram que 83% dos cuidadores não profissionalizados, que isso incluem os cuidadores familiares e os empregados domésticos, eles não receberam nenhum treinamento para cuidar. Já nos grupos focais, a gente percebeu que os cuidadores eles têm a percepção que eles dizem que o curso ele é muito teórico, não prepara para a prática. Um cuidador profissional de São Paulo falou: no curso de cuidador você é um acompanhante, você não pode mexer em nada, não pode aplicar uma injeção, não pode aspirar, não pode fornecer dieta de sonda, não pode trocar bolsa de colostomia, nada invasivo você pode fazer. Na prática, não é isso. Um cuidador familiar de Brasília relatou: ninguém nunca chegou a me ensinar, nós tivemos que observar para aprender. Outros temas que os cuidadores julgaram necessários serem abordados nos cursos de cuidadores e que não são ética, preconceito, inclusão, direitos das pessoas cuidadas e aspectos emocionais, tanto da pessoa cuidada quanto do próprio cuidador. Sobre o último tópico avaliado, que é a regulamentação da profissão, a pesquisa quantitativa identificou que 95% dos brasileiros consideram importante a criação de uma lei que defina direitos e deveres para a profissão de cuidador. E nos grupos focais, os cuidadores levantaram dois eixos principais para que a profissão de cuidador evolua de maneira organizada: aprovar a regulamentação da profissão, definindo as atividades, fazendo a padronização da formação e da educação dos cuidadores e incentivando a educação continuada. E o outro eixo foi promover o reconhecimento da profissão por meio de campanhas para reconhecimento e valorização dos cuidadores. Outros pontos destacados em relação à expectativa dessa regulamentação são definição dos direitos trabalhistas e o fortalecimento de conselhos e sindicatos. Algumas outras falas dos cuidadores em relação à regulamentação são: sinto falta de regras, cuidador hoje não é nem reconhecido como profissão. Não dão condução, a maioria das vezes tem que levar comida, eles não dão nenhuma condição para a gente trabalhar, ficou doente, faltou 3 dias, o plantão é substituído por outra pessoa. A gente não tem nenhum respaldo que garanta. Por isso que a gente fica nessa migração de trabalho. E, por final, os grupos focais, a gente conseguiu identificar as ações mais mencionadas pelos cuidadores como sugestões. São elas: disponibilizar serviços de atendimento e orientação psicológica para cuidadores, facilitar o acesso a produtos de uso constante, como fraldas, luvas, pomadas, entre outros, para pessoas de baixa renda que precisam de cuidado, promover políticas de acessibilidade, acesso a cadeiras de roda, rampas e pistas antiderrapantes, ambientes de lazer para adultos e crianças com necessidades especiais. E, por último, promover capacitação gratuita para os cuidadores, fornecer apoio financeiro a cuidadores familiares, oferecer serviços gratuitos de transporte para pessoas cuidadas com dificuldades de locomoção e promover campanhas de valorização da profissão e atividade do cuidado.
Bom, esses são os principais tópicos levantados pelo Data Senado. A pesquisa ela tá disponível nesse site para vocês poderem ver os resultados completos. E é isso. Muito obrigada. Muito bem. Agradeço a participação da Laura Ifigênia do Nascimento, né? E quero mais uma vez destacar que foi uma pesquisa elaborada, conduzida, concluída por enquanto, porque eu diria que é uma pesquisa permanente, né? A partir dos grupos do Senado. Eu quero destacar aqui, além da Laura, a Elga Lopes, né, pudesse levantar a mão lá também, que é diretora da Secretaria da Transparência do Senado Federal, que coordena o grupo. Marcos Ruben, né, que é coordenador geral da Secretaria da Transparência. O Sérgio Pompeu Barreira. Sérgio não está aí? Ah, está aqui o Sérgio. Sérgio aqui na frente, na minha direita, né, Sérgio Pompeu Barreira, que é servidor do Senado Federal. Parabéns também, Sérgio. E a Milene Tumoik, Caio, Juliana, Isabela, Henrique, Socorro e Jason, né, que são os pesquisadores. Parabéns. Eu acho que a apresentação foi, além de importante, destacando os aspectos principais. Ela é muito didática, né? Os quadros estão muito bem elaborados. É muito importante a gente ter a opinião, né, da pessoa, da família que está sendo cuidada e, ao mesmo tempo, daquele que vai cuidar. Isso permite com que as universidades, inclusive, levem essa pesquisa para termos trabalhos aí na sequência, né, em cursos de graduação, né, projetos de conclusão de curso ou, inclusive, trabalhos de mestrado e doutorado, porque é uma área, como foi mostrado no gráfico, que vai ser cada vez mais importante, né, e com necessidades no Brasil, tanto na área de doenças raras, pessoa com deficiência, idosos, né, e de uma maneira geral também, né? Aquilo que as mães falaram, as famílias falaram, de fato, refletem a realidade. Nós devemos, depois, na minha opinião, discutir também como transformar isso em ações, né? Aqui, e não era o objetivo da pesquisa, obviamente, que aqui os tem a descrição do quadro. A partir dessa descrição, a gente se debruçar para ver que medidas sugerir e tomar do ponto de vista do legislativo e do executivo também, né? Para que o executivo está presente, mas não só o Ministério, obviamente, da Família, da Mulher, Direitos Humanos, que é essencial isso, mas envolver todos os ministérios, né? Saúde, Educação, né, o trabalho, enfim. Muito bom, parabéns. Estava muito claro, né? E parabéns para o grupo também, né, que coordenou todo esse trabalho, né? Eu passo, pode ser para você, Jéssica? Você é jovem, né? Quantos anos que você tem? 28. Poxa vida, parece ter uns 18, né? Então, disse, pô, já com 18 anos, já é cuidadora, né? Mas então passa a palavra para Jéssica Alves Guedes, que é, como está escrito, cuidadora familiar. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre os cuidados, né, os cuidadores, na minha perspectiva de mãe. Eu sou vice-presidente também da Associação AMAV, Maria Vitória de Doenças Raras e Crônicas, e fundadora de um grupo terapêutico chamado Cuidando de Quem Cuida, que está completando um ano de formação. Eu sou mãe de duas meninas, a Manuela e a Rafaela. A Rafaela tem 5 anos e foi ela que me deu uma visão de mundo bem diferente.
A minha filha tem uma doença rara e é deficiente. E quando a gente é pai ou mãe, a gente tenta ser uma pessoa melhor a cada dia, né? E maternar traz consigo várias implicações, abdicações e dificuldades. Maternar em uma maternidade atípica aumenta aí mais ainda as suas dificuldades. E quando eu falo de maternar é porque eu estou falando do meu papel como mãe, mas não é diminuindo nenhum outro papel de cuidador, né? Que são todos muito importantes. A minha filha, ela nasceu saudável e ela teve uma regressão do desenvolvimento com uns 10 meses de idade. E é uma história muito longa que não vai caber aqui. E eu não queria focar em falar da dificuldade de um único paciente raro, mas gostaria de representar tantas outras histórias, tantas outras famílias que vivem nessa condição. A partir do momento que a gente tem uma pessoa na nossa família que nasce com uma condição de saúde grave ou adquire, a gente começa a enfrentar diversas batalhas, né? E a primeira delas é acolher que realmente pode estar acontecendo algo diferente naquela situação. A gente passa por um processo de luto e a gente precisa de acolher que alguma coisa mudou. Esse é o primeiro enfrentamento que os cuidadores passam. Depois, a gente enfrenta uma nova batalha, que é encontrar profissionais que valorizem aquele relato, que não te rotulem por ser exagerada ou que justifiquem as regressões ou sintomas pela maneira como você cria seu filho, né? Então, são muitas batalhas e enumerá-las é bem difícil, mas enfim, a maneira que eu encontrei de sobreviver, né, a esse mundo de doenças raras e me dedicar ao cuidado foi de me informar, de estudar e me empoderar. Nesse processo todo, eu conheci muitas pessoas, famílias, associações que lutam pela garantia dos direitos da pessoa com deficiência, da pessoa com doença rara, e alguns profissionais também muito bons que quiseram entrar nessa história junto com a gente, né? Essas adversidades que nós encontramos no caminho, na nossa estrada, elas são de várias fontes. Tem fonte emocional, espiritual, financeira, física. É um processo muito complexo. Então, quando a gente é mãe de uma criança com deficiência, quando a gente é cuidador de uma pessoa que tem uma deficiência, a gente torna o porta-voz dessa pessoa. Então, somos nós que temos que sinalizar se ela está sentindo dor e aonde dói. Somos nós que sabemos que determinado procedimento, se for realizado daquela maneira, pode causar mais dor. E por quê? Porque somos nós que convivemos. E essa convivência diária, ela nos torna expert nos nossos filhos e nas suas doenças. E muitas vezes as pessoas não escutam o que nós estamos falando, negligenciam aquilo. E a gente precisa acabar aumentando a nossa voz, né? Nós temos que aumentar a nossa voz porque a gente foi rotulado. E a gente percebeu que fomos tão negligenciados que a gente decidiu que a gente não vai mais nos calar, né? E que a gente precisa de ocupar os espaços que são nossos. Entendendo que se trata de doenças raras, a gente vai precisar de uma equipe sólida, forte e humana, né? Onde os cuidadores, eles são peças importantes do processo. Uma vez que o médico sozinho, nem sempre ele terá todo o conhecimento para conseguir fechar um diagnóstico, indicar exames, estabelecer tratamentos, né? Nessas horas que a gente percebe que a tecnologia ela vai ser uma grande aliada, com os grupos nas redes sociais, eles possibilitam o acesso às informações com a linguagem mais simples, né? E acabam contribuindo nessa jornada. E além da extraordinária troca de experiência, as indicações de profissionais, um dos fatores que eu mais acho assim, que são principais, principal, na verdade, é que a gente, quando está numa rede virtual, a gente percebe que nós não estamos só. Existem outras pessoas passando por situações semelhantes e elas estão enfrentando e conseguem sair do outro lado. Então, a gente se sente mais confortável, assim, né, consolado.
E foi nesse processo de internet, de busca, de estudo, de dedicação, que depois de 4 anos nós conseguimos fechar o diagnóstico da minha filha. Foi uma busca muito incansável, muitos médicos, exames, tratamentos, internações. E essa luta não é exclusiva minha, né? Outras famílias percorrem o mesmo cenário. E eu fui percebendo que nós não éramos as únicas a estar expostas a essas situações complicadas. E através dos grupos das redes sociais eu fui identificando muitas negligências, erros, violências morais, diversas situações que poderiam ser evitadas e por algum motivo elas voltavam a acontecer. E isso me fez pensar muito e entrei no movimento de querer entender por que essas coisas aconteciam e qual seria a maneira que nós pudéssemos evitar que outras pessoas passassem por esses sofrimentos. Então, a gente criou um grupo no WhatsApp de apoio, né, virtual, que ele era constituído por cuidadores de crianças que precisavam de dispositivo para suporte à vida, o famoso home care. Só que isso era pouco. A gente percebeu que nós precisávamos de mais e que nenhum serviço de saúde do DF oferecia suporte à família com a pessoa com a doença rara. Eu faço terapia desde sempre e na minha terapia pessoal eu levava os meus relatos e as dificuldades enfrentadas por outras mães. E minha terapeuta, a Aline, ela se sensibilizou muito e nós duas decidimos juntas formar o grupo terapêutico Cuidando de Quem Cuida. E esse grupo, ele nasce com o propósito de acolher, né, as pessoas com doenças raras e pensar em estratégias para a gente promover qualidade de vida. Mas ainda assim, a gente tem uma limitação física, de estrutura e o trabalho dela é voluntário, então a gente não consegue receber todas as famílias. E a maneira como a gente tentou, assim, de conseguir atingir outras pessoas realizando rodas de conversas a cada X período e com um profissional de uma determinada área que pudesse esclarecer os assuntos, né? O grupo, ele trata de uma sobrecarga emocional, física também, né? Que as crianças deixam de trabalhar, as mães das crianças deixam de trabalhar para cuidar dos seus filhos. Um outro dado cruel e alarmante é que a maioria dos pais abandonam as famílias, então isso tem um impacto financeiro muito grande. E, em geral, também as famílias possuem mais de um filho e essa mãe precisa se dividir entre o cuidado do filho que tem a deficiência, a doença rara, crônica, e o filho que é saudável. E, às vezes, essa mãe precisa se dividir entre morar em um leito de UTI e visitar o seu filho saudável dentro de casa. Então... e tem uma outra questão que é emocional, que é muito importante na vida do cuidador, é de entender a nossa humanidade e as nossas limitações, né? Que, infelizmente, a gente pode buscar muita informação, fazer de tudo que estiver ao nosso alcance, mas, às vezes, essas coisas não serão suficientes, porque ter um diagnóstico de uma doença rara é muito mais complexo do que se possa imaginar. Às vezes, a gente não tem um conhecimento sobre aquela doença e não vai ser possível tratar, vai ser possível paliar, né? Ter o cuidados paliativos. Então, ao longo de um ano, a gente conseguiu pensar em muitas soluções, nos fortalecemos, buscamos qualidade de vida para as pessoas que estão nos nossos grupos, né? E sem uma orientação profissional, isso não seria possível. Sabemos que a gente tem um longo trabalho pela frente. E a verdade é que a gente precisava que esse serviço fosse oferecido nos serviços de saúde, né, no Distrito Federal. Aqueles lugares que recebem os pacientes com doenças crônicas e raras deveriam ter esse suporte para a família, igual esse serviço que a gente oferece no nosso grupo terapêutico chamado Cuidando de Quem Cuida. Então, isso, é uma responsabilidade da nossa sociedade. A condição que eu vivo hoje, ela não é restrita a ninguém. Uma doença rara e grave, incapacitante, ela não escolhe cor, orientação sexual e nem classe social. Ela simplesmente chega. E é uma responsabilidade da nossa sociedade, né? Eu só queria encerrar com uma frase assim, que é importante a gente ter em mente que para a Organização Mundial da Saúde, saúde não é o fato de uma ausência de uma doença
ou enfermidade, e sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e isso faz parte dos cuidados. E é isso, agradeço. Obrigada. Parabéns, né? Muito bom. E esses depoimentos sempre são muito importantes, que são os depoimentos que refletem a autodefensoria da família e da pessoa, né? E são fundamentais. Eu quero até sugerir, viu, Jéssica, que depois você falando com a Laura e com o grupo que fez a pesquisa, para ver assim mais alguma coisa, algum dado, né? A gente tem muita informação, a gente fez um levantamento bem bacana e temos projetos assim para 2020 muito legais. Articular bem, né? E a gente chegar a conclusões aqui, né? Porque toda pesquisa é um recorte de um momento e depois tem que continuar também, né? Muito bem. Passo em seguida a palavra ao Francisco Souza de Moraes, que é também cuidador profissional. Pode pegar aqui. Está verde lá? Tá. Boa tarde a todos. Está certo? Tá. Isso. Tá. Pode falar. Boa tarde a todos, boa tarde a Vossa Excelência aqui presente, todos envolvidos. Sou Francisco Souza de Moraes, tenho 40 anos, sou cuidador profissional do Sérgio Pompeu Barreira, há 21 anos. Ele trabalha aqui no Senado já há 4 meses. Eu venho com ele, coloco no carro, né? Faço várias coisas aqui com ele aqui no Senado, né? E desculpa, estou um pouco nervoso aqui. Que frio. E eu tenho a experiência adquirida durante os anos, aprendi a ter a experiência cuidando dele, né? Que na época não tinha nenhum curso para cuidadores, igual agora tem, bastante, né? E, assim, ele faz a fisioterapia, natação durante os dias. Eu saio com ele, né? Muitas das vezes ele... me desculpa. Eu coloco ele no carro, eu tiro ele do carro, eu troco a roupa dele, eu dou o banho nele, né? Eu faço o possível para poder ajudar ele nele o que for, né? Necessário, né? E eu considero esse trabalho muito importante, sabe? É muito difícil falar para mim como profissional, porque durante esse tanto tempo que eu estou com ele, né? Ele é como um irmão para mim, né? Assim, muitas das vezes eu sinto dores nas costas, alguma dificuldade para pegar ele, mas eu vejo lá, não, a força de vontade que o Sérgio tem, né? Durante o dia, né? Que você vai convivendo com ele, vai passando, eu chego na casa dele cedo, levanto ele, coloco ele para fazer o aparelho respiratório, né? Que ele sempre faz de manhã. Ele almoça, coloco ele para almoçar, depois ele toma um banho, né? E já vem para o Senado já também. E, nossa, me perdoa, eu estou um pouco nervoso aqui, mas eu acho muito importante, igual a Jéssica falou, a Laura falou também, o que acontece, né? Muitas das mães largam tudo para poder viver, estar com seu filho, estar com seu parente, né? E isso é verdade, Laura. Laura, que você fez aí, o que passa muitos profissionais, muitos que eu conheço que não tem curso, mas que trabalham ali para, de uma forma, ajudar a pessoa. Mesmo às vezes que tem um salário um pouco baixo, às vezes alto, né? Mas eles estão ali muito dispostos ali de ajudar, de fazer o melhor, né? Claro que com o tempo as pessoas vão vendo, os parentes, os familiares, de poder fazer o melhor para o cuidador, né? Que estão lá, mas eu vejo de muita importância a comissão, assim, de estar nessa parte do cuidador, né? Você ter um direito, você ter um salário digno ali, de um amparo, assim, muitas das vezes tem pessoas que não têm condição, né?
e ganham muito pouco, e até para ajudar as famílias. Até meu caso também já teve no início, que eu parei de tudo para poder estar com o Sérgio, né? Para poder fazer o melhor para ele, de estar ali para dispor, de pôr alma ali para ele, né? Para a pessoa, né? Mesmo que aconteceu, já aconteceu, mas eu ali estar presente, eu escolhi isso, e eu vivo isso, e eu amo fazer, né? Estar ali com ele, em ajudar, em fazer o melhor, né? E é muito importante, sabe? Considero importante esse debate sobre a regulamentação da profissão, né? Como do cuidador profissional, que servirá para um amparo para idosos, né? Para pessoas com necessidades especiais, para pessoas qualificadas para o cuidado, né? De tudo, né? E perdoa, estou perdido um pouco aqui também, mas quero agradecer a todos, ao nosso senador, e de poder estar com o Sérgio lá no gabinete dele, Eduardo Gomes, a Viviane, a Adriana, que nos ajudam muito lá, né? A poder fazer o melhor ali para o Sérgio ali, estar presente ali, né? No gabinete, né? E só tenho a agradecer estar aqui. Desculpa por estar nervoso aqui, tá? Excelência. Desculpa, senador. Ótimo, muito bom. Eu acho que é muito bom quando tem um ponto de vista da família, da pessoa, o ponto de vista profissional. O Sérgio, inclusive, a que ele se referiu, faz parte da pesquisa, né, do Data Senado. Então, articular, porque o que nós estamos fazendo aqui é partir da pesquisa do Data Senado, com as pessoas que eu já mencionei, para, a partir daí, pensarmos em conjunto no que fazer, inclusive com a presença do Ministério, né, da Mulher, da Família, Direitos Humanos, que é uma questão, sem dúvida, de família, de mulher, de direitos humanos e de outras áreas, né? Tá bom, Jéssica? Então, vamos tentar, assim, sempre a gente se articular. Veio pelo Cidadania, o Ricardo Lima, do Acre, né? Obrigado, Ricardo Lima, como melhorar os cuidados às pessoas com deficiência, que é o que está se falando, né? Andressa Costa, do Rio de Janeiro, o que se tem pensado para fazer quanto a essas pessoas dependentes de cuidados para a realização de atividades da vida diária, né? Então, a gente espera que esteja sendo respondido. Eu quero destacar aqui a presença da PAI de Goiânia. Uma salva de palmas aí para essa turma, né? Está escrito na frente: a PAI Goiânia, na defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Nas costas está escrito alguma coisa também ou não? Nas costas? Então alguém levanta para a gente ler também. Isso. Olha aí, olha, a PAI Goiânia, o número do telefone. Parabéns, parabéns, né? Que bom que vocês estão aí. Estão juntos com a professora Mailene Divina Dias Santa. A Mailene está onde? Está lá atrás, muito bem. Ivalda Souza Póvoa está aqui, que bom, sejam bem-vindas. Selimar Marques de Araújo. Selimar, está por aí? Não, está mais, tá. E o Valdinei Souza Pires, que está aqui também. Muito bem. A PAI, que é a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, das Pessoas com Deficiência, e que já tem 65 anos de existência no Brasil como movimento também de pais, pessoas com deficiência, amigos, profissionais dessa área. Que bom, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Antes de passarmos a palavra para o José Naum, em primeiro lugar, pelo menos na sequência, José está aqui, né? Que falaria sobre doenças raras, os cuidadores e doenças raras, né? Nessa perspectiva. Tem um filme, né? Um vídeo que vocês mostrariam sobre doenças raras, então.
Pode ser? 3 minutos. É que são 3 vídeos, né? Mas um só agora. Trabalho com o senador Eduardo Gomes. Aqui o mais alto. Fazendo acompanhamento das comissões de pessoas com deficiência e pessoas com doença rara, além de outros trabalhos administrativos no sistema do gabinete. Todo dia eu acordo, eu levanto, vou fazer fisioterapia respiratória, que eu faço todo dia de manhã. Aí depois que eu acordo, eu tomo meu café. Por volta das 11 horas eu faço fisioterapia com o meu cuidador, que ele me alonga. Aí por volta de 12h30 eu almoço. Aí depois do almoço eu me arrumo, tomo meu banho e venho para o trabalho às 2 horas. O nome do meu cuidador é Francisco, o qual trabalha comigo há 20 anos, quando eu ainda era um adolescente. Ele precisa de uma pessoa, não tem como... Pode ser, claro, a família está perto, tudo, mas tem que ter uma pessoa para poder ajudar ele um pouco de cada coisa, né, que ele precisa ali, no momento, né? Como para dar água, para dar banho nele, levantar ele da cama, né? Às vezes ele come sozinho, às vezes eu tenho que dar para ele também ajudar, ele cansa também, né? Preciso dele para me levantar da cama, ele que faz o exercício respiratório comigo, ele que me ajuda nas partes das necessidades especiais. Trago ele para o trabalho, ajudo ele aqui no gabinete do nosso senador Eduardo Gomes, né? Levo ele no banheiro, pego as folhas que imprime, dou água para ele, saio com ele para ir em algum lugar que ele queira, lanchar, o que for, né? Preciso para ele, né? Eu estou à disposição dele. A importância do cuidador hoje é praticamente como o ar que eu respiro, pois eu não conseguiria fazer nada, nem me levantar da minha cama. Passaria o dia deitado na cama vegetando, pois também tem minha família, minha mãe não dá conta, minha esposa também não dá conta de me pegar no colo. Profissionalizar o cuidador é muito importante, até para você ter os direitos, tudo também, né? E eu acho muito bacana, muito legal o que o Senado está fazendo, né, agora. Eles convivem com a deficiência, praticamente tem que fazer muita força e acaba que, querendo ou não, retarda a aposentadoria, pois fazer muita força assim, em excesso acaba criando eventuais enfermidades na pessoa. E você tendo uma lei para poder ajudar, seria muito importante para nós, cuidadores, né, ter isso. O homem está ali cuidando dele, né, fazendo o melhor para ele, né, é meu irmão, como um irmão para mim. Nós somos praticamente irmãos. Eu sou padrinho filho dele, desde que eu tinha 12 anos ele está comigo, e agora eu tenho 32. Na minha própria família ele já é considerado parte da família. Maravilhoso, né, o vídeo. Parabéns pela iniciativa, né? Muito bom. O Sérgio está aqui e o Francisco está aqui. E é isso que apareceu
no vídeo o dia a dia, né, o trabalho que é feito, e para ver como é importante, não é verdade? Muito bem. Passo em seguida a palavra ao José Naum, que é representante da Coordenação Geral das Pessoas com Doenças Raras, né, José? Do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar e agradecer o convite da nossa secretaria ao senador Flávio Arnes e dessa iniciativa conjunta da Comissão da Pessoa com Deficiência, Idoso e Doenças Raras. Agradecer pelos depoimentos excepcionais do Sérgio, do Francisco e da Jéssica. Tivemos acesso ao resultado dessa pesquisa do Data Senado, uma importante iniciativa que já nos fez, enquanto secretaria, pensar algumas indagações que podem auxiliar nesse processo inicial, como o senador destaca, de pensar a regulação dessa atividade do setor. Usando um pouco das histórias de vida que foram compartilhadas conosco agora, né? Por exemplo, o Francisco e o Sérgio, eles já compartilham alguns anos de vida, né? São 20 anos de trabalho conjunto, um colaborando com o outro no desempenho das suas atividades. E isso é indescritível, né? E difícil para uma pessoa que não vivencia essa questão conceber essa necessidade. Mas a gente se depara com ainda a situação da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho, principalmente quão mais agravado a questão, ou se a pessoa tem doença rara, e que, às vezes, a empresa não consegue compreender a necessidade do cuidador no espaço de trabalho, né? A conscientização dessa regulação ainda é um pouco nebulosa. O cuidador entra dentro do campo dos cuidados necessários que a pessoa com deficiência ou a pessoa com condição rara necessita, esteja onde ela estiver, inclusive no mundo do trabalho. Mas nem sempre a empresa, com o exemplo da inclusão no mundo do trabalho, aceita e permite essa inclusão, entendendo que ela contrata um profissional e que, junto com ele, vem também o seu cuidador. Esse é um campo que talvez a gente possa e necessite refletir para verificar se as regulações estão justas o suficiente para garantir que, no caso da empregabilidade de uma pessoa com uma condição de funcionalidade que demanda o cuidador de forma permanente, que seja garantido, sim, esse direito da participação e da presença do cuidador nesse espaço de trabalho. Temos a felicidade desse avanço no serviço público, né? Mas temos pouquíssimos relatos disso no mundo da contratação das empresas privadas. Ao mesmo tempo, quando a Jéssica fala da abnegação que as pessoas cuidadoras familiares vivenciam, nós entendemos que existiu uma iniciativa do poder público quando criou os centros de dia para iniciar este processo de permitir à pessoa que é cuidadora em tempo integral ter um espaço onde ela consiga, com confiança, com segurança, deixar o seu ente que é cuidado e ter um momento, um dia, um turno de cuidar de si, de acompanhar, de comparecer a um banco, a compromissos obrigatórios que ficam relegados à última prioridade, mas nem sempre esses equipamentos estão, de fato, ativos e acessíveis em todo o território nacional, né? Nós não temos hoje, infelizmente, nem em todas as capitais um relatório do bom funcionamento como deveria ser. Então, acho que nós devemos identificar o que já existe e ver formas de aperfeiçoar para não ficar sempre recriando a roda, mas como, de fato, assumir um compromisso para que esses serviços sejam eficientes, para que as famílias que têm cuidadores em tempo integral possam usufruir desses espaços e poder também cuidar de si e ter esses momentos compartilhados, principalmente com a confiança, que é o mais difícil, como você colocou. Quem convive com as necessidades e as peculiaridades da pessoa com deficiência ou numa condição rara sabe interpretar o que é a queixa, onde é a dor, qual é a demanda, e que é difícil você passar em pouco tempo de convivência para terceiros isso.
a questão de nos preocuparmos dentro dessa regulação com a saúde física, social e mental do cuidador, que é pouquíssimo lembrada. Ao mesmo tempo, fica o grande desafio do como gerar forma de remuneração para o cuidador familiar. O cuidador profissional ele é contratado pela família, ele recebe uma remuneração, mas como dentro dessa regulação, se ela inclui e contempla o cuidador familiar, que é aquele membro da família que agrega esta função de se tornar cuidador em tempo integral de um membro da família, como prover para ele também essa remuneração, também o direito a se reconhecer no mundo do trabalho e ter ali também uma subsistência. É um desafio para a gente refletir enquanto Estado, né? Não é uma solução simples, mas um desafio. Essas características que nós vemos permanentemente no mundo da pessoa que vivencia uma deficiência, e principalmente quanto mais agravada a condição, nós vemos que elas se tornam autodidatas, buscam se tornar especialistas daquele campo, daquele conhecimento, se tornam muitas vezes militantes e fazem o impulsionamento para que as políticas públicas avancem. Somos dependentes de vocês, né? Enquanto Estado, a gente depende dessa parceria com a sociedade civil para que nos impulsione para os avanços necessários, no direcionamento, inclusive, das políticas públicas. Por isso, mais uma vez, a relevância desse momento e desse diálogo que é oportunizado. Dentro do relatório, um dos principais pontos que eu acho que deve ser nevrálgico nessa regulamentação é a falta de treinamento e como oportunizar esse treinamento ao cuidador informal ou cuidador formal. Ainda padecemos uma realidade que as comorbidades mais comuns acometem a grande maioria das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida. Então, é o lutar cotidianamente contra escaras, contra deformidades por falta de mobilização, como orientar o básico e auxiliar que o essencial não gere prejuízos à saúde destas pessoas. Como orientar o cuidador a saber a quem recorrer em situações de urgência e emergência. Ele sabe, por exemplo, qual é essa rede de suporte disponível no seu município e em que situações corretamente acionar o bombeiro, o SAMU, o CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, ou o Centro Especializado, como orientá-los a conhecer e saber acionar corretamente essa rede de suporte dos serviços públicos locais, dos cuidados essenciais, enfim, uma outra gama de elementos que pode e deve estar presente nessa capacitação, principalmente para o cuidador familiar. Ele deve receber essas informações e acho que é parte da nossa missão institucional pensar formas de oportunizar isso às famílias. Acredito que, uma vez que a gente avança em momentos como esse, na criação da Coordenação Geral de Doenças Raras, a nossa secretaria se coloca à disposição, senador e colegas, a participar desse diálogo, a de fato contribuir com esse avanço que nós identificamos como necessário. E, novamente, Francisco, não se intimide, parabéns pelo seu trabalho, ele é digno de mérito e honra. Você é muito importante para inúmeras famílias no Brasil, você e todos os demais cuidadores. Parabéns. Muito bem, agradeço ao José Naum. Eu, inclusive, sugiro, José Naum, que haja de imediato uma articulação com o grupo de pesquisa do Data Senado para eles também refletirem sobre os pontos que foram levantados, para que tudo contribua para o enriquecimento de uma pesquisa que está sendo ponto de partida, né, realizado pelo próprio pessoal do Senado, para pensarmos nessa área, né? Tá bom, José? Eu acho que os pontos que você levantou são bastante importantes, né? Eu quero destacar que estamos sendo acompanhados pela doutora Adriana Dia Riga, doutora em Antropologia pela Unicamp, ex-diretora do Instituto Baresi, e Rosana Puga de Moraes Martinez, gestora pública e presidente da Associação de Doenças Neuromusculares, associada da Aliança Distrofia Brasil. Quero também destacar aqui a presença aqui no plenário da Laura
Lauda, né? Não é Laura, Lauda Santos? Lauda, né? Lauda Santos, aqui no fundo, se pudesse levantar a mão de novo, muito bem. Diretora adjunta da FEBRARAS, Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, e tem muito a contribuir com aquilo que o Data Senado apresentou no dia de hoje, presidente da AMAV. Muito bem. Vamos ver o outro vídeo, então, da pessoa com deficiência, né? Antes de passar a palavra para o Volmir. Então, por motivos de vídeo, nós vamos passar antes o vídeo da pessoa idosa. Meu nome é Maria das Graças, de Paula Chaves, sou filha da Francisca Maria de Paula Chaves. Há 12 anos minha mãe está com mal de Alzheimer. Na época não foi muito diagnosticada porque ela não sabe ler nem escrever, então ficou muito difícil. Começou a se perder, né? Ela sempre ia muito para a igreja evangélica, aí ela começava a se perder, as irmãs traziam elas de volta, aí a gente começou meio desconfiando. Hoje ela faz acompanhamento com neuro no hospital de base, desde então. Ela é uma pessoinha que não pode ficar momento algum só, porque tudo que ela vê, ela come. Ela come tudo quanto é sujeira, que ela encontrar, ela come. Então, eu fico 24 horas sentada ao lado dela. Passo, às vezes, a noite todinha acordada, né? Porque ela se sufoca muito por causa do excesso de catarro, por causa do avanço da doença. Se tiver uma regulamentação para os cuidadores domésticos, ia nos ajudar bastante, porque no caso da minha mãe, eu passo o tempo todinho, 24 horas com ela, tanto durante o dia quanto à noite. Dou banho nela, troco ela, a levo para o banheiro. E ela tem muito insônia, por mais que ela venha tomar medicação. Minha mãe não é aposentada, ela recebe um benefício do governo. Eu não trabalho porque eu tive que abrir mão do meu serviço em função dela. Então, é assim, a gente vive em função dela. Então, seria assim, por parte, seria uma coisa muito bom para nós. Você me ama? Eu amo, você me ama? Eu também amo. Essa é a realidade a que o José Naum se referiu, aqui a pesquisa Data Senado também, e é o desafio, né, para todos nós pensarmos em conjunto, né, em como atender a realidade do cuidador familiar, nesse caso, né? Passo a palavra, então, para o Antônio Costa, né, que veio representando, está sentado lá, mas se sinta integralmente participante dessa mesa, que é a mesa de todos nós, né, que é secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Com a palavra. Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde, senador Flávio Arnes. Quero primeiramente cumprimentar pela iniciativa dessa pesquisa, que veio realmente somar ao momento que nós estamos vivendo no nosso país, de uma nova realidade que envolve o tema praticamente do que estamos tratando aqui. Eu vou direcionar a minha fala especificamente à questão do idoso, que é a nossa pasta na Secretaria que pertence ao Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos. É uma iniciativa muito interessante, já pode ser mostrada, a preocupação da ministra Damares em tratar as doenças raras, criando a coordenação.
Isso é um fato importante, inédito e necessário. Senador, o senhor dirigiu uma frase que ela é a mais importante nesse momento, quando o senhor diz que nós precisamos pensar juntos. E é verdade. A questão do supercrescimento da população idosa nesse país, que estados como o estado do Rio Grande do Sul já apresenta dados de outubro, cuja a população de 0 a 14 anos já é menor do que os mais 60. E esse crescimento populacional da pessoa idosa nos faz, nesse momento, refletir de forma urgente a necessidade de redesenhar um novo modelo que possa contemplar, em especial na questão do cuidador do idoso, uma política que venha complementar as necessidades que nós estamos vivendo no nosso país, que já através da Organização Mundial de Saúde, no ano 2000, já preconizava e anunciava que haveria no mundo um crescimento exorbitante da população idosa. Ou seja, os países estão envelhecendo. E o Brasil já tem a perspectiva de ser o 5º país maior do mundo em envelhecimento. E, ao mesmo tempo, nessa perspectiva do envelhecimento, com, eu considero um tsunami, uma nova realidade de uma política que tem que ser enfrentada de forma urgente, nós percebemos que nessa questão do envelhecimento ocorre também a questão da expectativa de vida, cujos brasileiros já passam, já anunciado pelo próprio IBGE, nesse mês agora passado, que já é da ordem de quase 77%, 77 anos. E as perspectivas chegam que as mulheres viverão 98, 99, os homens 87, 88 anos. Dentro desse patamar, de forma urgente, como eu já citei, há necessidade de o governo federal, o Senado, a Câmara dos Deputados, a sociedade, redesenhar esse novo modelo que possa contemplar as necessidades que nós estamos vivendo, não só na questão do deficiente físico, as doenças raras, que passam a ser dados de estatísticas que antes, muitas das vezes, não eram considerados. O caso das doenças raras, por exemplo, já é tratado a partir desses 5, 6 últimos 7 anos como uma questão que tem que ser enfrentado. E o envelhecimento, ele deveria ser já tratado há muitos anos e isso não foi possível. E nós temos que tratar essa questão de forma premente, em conjunto, com o Congresso Nacional, com a sociedade, porque o governo federal sozinho não conseguirá enfrentar as dificuldades que hoje são inerentes desse aumento populacional da pessoa idosa. O que nós estamos vivendo é a primeira onda, senador Arnes, que ocorreu a partir do ano 2000 até o ano 2010, e agora estamos adentrando na segunda onda, que é de 2010 a 2020, é o acolhimento que foi dado aos cuidados das pessoas idosas nas instituições de longa permanência, que são os chamados casas de repouso, os asilos, mas que hoje estão obsoletas, passando dificuldades. A maioria dessas ILPIs são instituições comandadas por aguerridas instituições particulares, Sociedade São Vicente de Paulo, que vem ao longo dessas 2 décadas sustentando um cuidado que passa a ser agora, ter um olhar diferenciado, porque está carente de recursos, está carente de vagas, e precisamos modificar essa conduta para que ao asilado, como é chamado os asilos, possamos dar a ele uma dignidade maior, que é o convívio com a família. E para isso, a política do governo federal, tanto no Ministério da Cidadania, que trabalha a política da assistência, e a nossa secretaria, por determinação da própria conjuntura que é dado a ela está trabalhando a inclusão. Então, nós achamos que agora, depois de ter realizado uma reunião para traçarmos verdadeiramente uma nova política de cuidados, que deva tratar as questões das doenças raras, as questões do deficiente e da política dos idosos, envolvendo o Ministério da Saúde e Cidadania, o Ministério da Mulher, da Família e Direitos Humanos, e também o Ministério da Educação,
possa dar um início de algo que já deveríamos estar tratando já há muitos anos atrás. Estamos atrasados nessa política, reconhecemos que temos que avançar e, nessa oportunidade, começamos a fazer uma política de inclusão, porque temos que preparar o brasileiro também, que é um fator que precisa ser olhado. O brasileiro não se prepara para o envelhecimento e trata-se muitas das vezes de uma política de tratamento que nós temos que eliminar. Nós temos que trabalhar uma política de envelhecimento ativo e saudável para que se evite e se previne os nossos idosos, em especial, que caminhem da forma que estão caminhando, com doenças congênitas, como o caso da diabetes, hipertensão, para um patamar que o Sistema hoje único de saúde absorve 75% da nossa população idosa e somente 25% estão nos planos de saúde, que já a partir de 2020 não terão esses indicadores, porque no nosso país precisa também mudar a lógica. Quando mais se envelhece, mais se paga um plano de saúde, deveria ser o contrário. A pessoa idosa deveria ter um acolhimento melhor, como é feito em alguns países da Europa, que o próprio governo, dentro da linha de recursos dos seus salários, dos seus aposentados, ele financia parte da assistência de saúde, o que facilita um melhor e menor investimento na rede pública, para que a rede privada possa absorver parte dessa assistência. O que não ocorre no Brasil é que os planos de saúde são exorbitantemente difíceis de serem pagos, e o que permite que muitas dessas pessoas estão indo para a rede pública. O SUS, com todas as dificuldades, com todos os problemas, é ainda um sistema que tem acolhido as doenças raras, os deficientes e também os idosos na questão do medicamento e tratamento. Nós pensamos que o momento para 2020, ele é um marco, senador Flávio Arnes, e que esta casa tem uma oportunidade grande, juntamente com o governo federal, de começar a tratar, a partir da pesquisa que foi feita e a partir das nossas políticas que estão sendo tratadas, um novo momento para que possamos realmente e de forma efetiva produzir para esse país uma política de cuidados condizente com o nosso mercado do deficiente, nosso mercado das doenças raras e da pessoa idosa. É isso que eu tenho para colocar. Muito obrigado. Muito bem, agradeço a participação do Dr. Antônio Costa, que é secretário nacional desta área da pessoa idosa no Ministério, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. E tentarmos achar soluções, porque nós temos que ter, assim, vários caminhos, eu diria, para o mesmo desafio, Um dos caminhos, sem dúvida, é o lar de idosos, porque há muitas situações, só que o lar de idosos são pessoas normalmente do terceiro setor, voluntárias, sem fins lucrativos, e que precisam ter os recursos como política pública para manterem os lares de idosos, Quer dizer, quando às vezes alguém está penando e sofrendo, eu digo, quer dizer, a sociedade já faz assim de tudo, para que tudo dê certo. Agora, ao mesmo tempo, imaginando essa situação, que foi mostrada no vídeo, eu diria, essa pessoa tinha que ter o BPC, por exemplo, que é o benefício da prestação continuada. Essa pessoa idosa que apresenta o quadro de Alzheimer. Agora não, porque o pessoal que trabalha na casa tem mais do que a renda per capita. A mulher que ama a mãe e atende a mãe 24 horas por dia, poderia ser o caso dela não ter que trabalhar até para ela própria, sustentar a casa e tudo. Quer dizer, é um BPC ou são 2 BPCs? Quer dizer, aí a gente tem que achar essas soluções. No caso de doenças raras é a mesma coisa. Nós estávamos lá com o Francisco e o Sérgio, mas tem muita mãe, Jéssica, que está lá fazendo
o trabalho de cuidadora familiar, né? E a gente sabe que é assim. Na pessoa com deficiência, a mesma coisa. Então, nós temos que... Eu gostaria que não fosse só uma audiência pública, não é uma audiência com a apresentação dos resultados, mas que os resultados do Data Senado, com as contribuições que estão sendo dadas, se transformassem em mudanças, né? Particularmente em políticas públicas adequadas, boas, né? Muito bem, vamos ver o vídeo da senadora Mara Gabrilli, então. Nunca na história da propaganda brasileira chamaram uma mulher em cadeira de rodas para anunciar algum produto. Só mesmo a Bombril poderia colocar isso em pratos limpos. Eu posso fazer parte de uma minoria, mas quando chega a hora de escolher, eu vou com a maioria e escolho Bombril. A minha ideia de felicidade está intimamente ligado à vontade de produzir e realizar. Você sabe que eu sou seu fã. Porque eu vivi a experiência de não poder falar, de não poder me mexer e de não poder respirar. E eu tenho muita gratidão no meu coração por ter sido eleita, por estar nessa casa vivendo esse momento e por saber que 45 milhões de brasileiros, a partir de hoje, passarão a ter direitos em cima dos seus direitos e poderão deixar de ser brasileiros invisíveis. Muito obrigada. O meu trabalho é pautado na transparência. Eu acho que eu tenho que dar exemplo para os brasileiros. Eu convido todos os deputados a deixarem essa sessão pela ética, pela moral que nós temos que ter por essa casa e pelo povo brasileiro que nos trouxe aqui. Sabe, Mara, um dia eu entrevistei o Marcos Terena, que é um cacique índio brasileiro, e a gente estava conversando muito e ele falou coisas tão maravilhosas, que de repente eu virei para a Câmara e disse: diante desse índio, eu me sinto um lixo, uma bobagem dentro desse país. E conversando com você, com essa sua alegria, essa sua visão, eu também me sinto meio desprotegido diante de você, porque é inacreditável ver uma pessoa como você falar com essa consciência das coisas e acreditar nelas. Que era o cirurgião, eu gosto muito dele. Eu falei: quantos por cento de chance você acha que eu tenho para voltar a me mexer? Aí ele me olhou, pensou e falou: 1%. Eu falei: poxa, 1% não é zero.
atendido. Mas eu me concentrei totalmente, foquei naquilo que eu podia ganhar. E eu tô assim até hoje. Eu gosto de contabilizar os ganhos. A vida é ilimitada. A última frase, por mais que eu só gostaria de ler por causa do Nunca na história da propaganda brasileira? Por mais... Ponha lá no mais alto, eu também não enxergo, né? Por mais que eu acredite que eu vá voltar a me mexer, eu não vou esperar isso acontecer para ser feliz. Né? Então, só para o Volmir também... Eu até estava pensando, mas eu vi que o José estava assim, colocando as imagens, né, para o Volmir. Então, fiquei mais tranquilo um pouco. Né? Muito bem. Eu quero lembrar que a senadora Mara Gabrilli, inclusive, estaria presidindo essa sessão em função de também dificuldades de saúde. Ela não está aqui participando desse processo fisicamente, mas está acompanhando todo o desenvolvimento do trabalho. E quero dizer que a ideia de termos os vídeos, que foram muito significativos, inclusive a produção desses vídeos, vieram, né, do trabalho da senadora Mara Gabrilli, né? Então, quero destacar a referência que ela é na área não só da pessoa com deficiência, né, mas também na área de doenças raras que podem conduzir a uma deficiência, né, ou não, né, a pessoa idosa e em todas as áreas sociais. A participação dela é fundamental e todos nós somos muito gratos a ela. Muito bem, então eu passo a palavra ao Volmir Raimondi ou Raimondi? Raimondi. Raimondi, que é coordenador geral de promoção dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa tarde a todos presentes. Senador Flávio Arnes, primeiro me permita agradecê-lo pela deferência de fazer a descrição do vídeo, em conjunto com meu colega Naum. O vídeo já contém legendas, mas ainda falta janela de libras e audiodescrição. É algo que fica como sugestão para futuro. Nós, os cegos, gostamos muito de ver os vídeos também e poder acompanhar a mensagem que cada vídeo traz. Através da audiodescrição, a gente consegue ter esse acesso e consegue também entender a lógica desses vídeos e sentir a mesma emoção. E isso é importante para todos nós, pessoas cegas desse país, que somos 6,5 milhões de pessoas, mais ou menos, entre cegos e pessoas com deficiência visual. Mas, senador, o trabalho de hoje se refere à política de cuidados e de cuidar do cuidador, e esta é uma pauta muito cara para nós, da área da pessoa com deficiência, da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós temos na Secretaria colegas que trabalham na Secretaria e que também utilizam, né, de um cuidador para que possam fazer suas atividades diárias e possam estar produzindo diariamente conosco. Uma das questões que eu sempre falo, senador, é quando a gente fala o custo da deficiência ou investimento na deficiência. Acho que talvez a gente tenha que pensar nessas questões, porque muitas vezes a gente se refere ao investimento que a gente faz como um custo. Mas se a gente tratar ele como investimento, a gente vai conseguir, através das políticas públicas e das políticas afirmativas, trazer as pessoas com deficiência, as pessoas
para o mundo do trabalho, para elas serem produtivas e serem pagadoras de impostos, como nós, muitos de nós somos, e alguns de nós não tiveram a oportunidade para estar nesta condição de incluídos no mundo do trabalho e na sociedade. A política de cuidados é algo que nós entendemos assim muito importante. Agradecemos muito essa pesquisa feita por esta casa, a iniciativa da senadora Mara Gabrilli, do Eduardo Gomes e também do senador Flávio Arnes. Eu só quero dizer que a senadora Mara Gabrilli acabou de chegar também. Muito bem. O senador Fabiano Contarato está aqui presente também, que é membro das comissões. Então, é uma honra para mim ter a senadora Mara Gabrilli, uma pessoa que sempre me estimulou muito a estar nos espaços que eu estou. Poder me escutar aqui, eu agradeço muito. Fico até emocionado com sua presença e dos senadores. Então, eu estava dizendo, senador, que a política de cuidados é algo que nós temos que nos preocupar. Entendo que é um grande desafio da gestão poder encontrar esse caminho em conjunto com todos aqui presentes, poder encontrar o caminho de instituir uma política de cuidado e um reconhecimento dos cuidadores de forma que ela seja execuível, que ela possa ser implantada e permanecer. Não podemos mais criar programas ou projetos que depois eles se extinguem por si só, porque não existem recursos assignados para essa função, porque não existem medidas adequadas e que acabam interferindo na efetividade do programa ou da política pública, neste caso. Entendo que uma das questões que nós poderíamos conversar aqui é pensar na regulamentação dessa profissão do cuidador e tentar conjuntamente identificar quais as funções que essas pessoas executariam, que seriam parte da função dessa pessoa, desse profissional, e que não interferissem em outras áreas de profissões já regulamentadas, para que isso não causasse celeumas desnecessárias. Todos nós queremos agilidade nas políticas públicas, nós queremos ver essa política de alguma forma implantada, e para isso nós temos que encontrar esse melhor caminho, tentar desenhar as funções que essas pessoas executariam e tentar, de alguma forma, ter um programa permanente de capacitação dessas pessoas. Entendemos que não pode ser simplesmente pensar na regulamentação de uma profissão e que acabe por gerar conflitos, acabe por gerar também, quem sabe, uma questão financeira nas famílias impossível de ser absorvida, mas que seja algo bom para o cuidador, algo bom para as famílias, algo bom para as pessoas com deficiência, algo para os idosos e para todos os que seriam atendidos por essa política. Entendo também que nós temos que pensar em questões como as pessoas chegam a uma determinada idade, né? As pessoas se tornam idosas, mas nós temos também as idosas com deficiência, né? Nós temos os idosos que não têm deficiência, mas nós temos os idosos que têm deficiência e que, portanto, se agrava muito mais a questão dessa política de cuidado, e nós temos que pensar nas especificidades de cada segmento. Como eu disse, senador, é um desafio para a gestão, mas a gestão está aberta, está interessada, está disponível para colaborar com esse grupo de trabalho. Nós, como funcionários públicos, temos o dever diário de pensar, de estruturar e de colaborar com qualquer iniciativa que venha a constituir-se numa política pública e num trabalho que venha melhorar a situação das pessoas, da população em geral. Então, eu acredito que essa iniciativa traz à luz um debate que já existia nos bastidores, mas que muitas vezes ficam negligenciados por causa
dessa questão, de trazer a público, de alguém trazer a público e poder começar a debater sobre esse assunto. No Ministério da Família, da Mulher, da Família e Direitos Humanos, estamos conversando com várias áreas. Existem algumas ideias de se criar um grupo de trabalho efetivo para tratar dessa questão e para encontrar esse caminho que todos nós queremos. Então, um pouco isso, senador, acoplando as coisas que o meu colega Naum já falou aqui, né? Por exemplo, das questões das estruturas que já existem e que nós devemos conhecer os nossos direitos para que a gente possa utilizar as estruturas, como é o caso dos centros-dia e de outras estruturas, ou dos direitos que nós temos, como é o caso do BPC e outras políticas, que poderiam melhorar muito a nossa condição diária e das famílias que têm pessoas com deficiência, com doenças raras, idosas, dentro de suas casas. O INSS, por exemplo, ele tem uma questão que para as pessoas com deficiência e que não têm outra renda, podem, ou que estão já no BPC, elas podem reivindicar 25% a mais de proventos em função da sua deficiência, por considerar que a deficiência tem um custo. A senadora Mara Gabrilli vem comentando muito sobre isso, né? Ser pessoa com deficiência agrega um custo na nossa vida como pessoa com deficiência, e esse custo, de alguma forma, tem que ser reconhecido e tem que ser buscado, né? Fórmulas para resolver e para atender essa demanda. Então, quem sabe, no futuro, nós possamos imitar alguns países desenvolvidos e poder ter a definição do custo da deficiência e de quanto isso iria melhorar a vida das pessoas em função desse reconhecimento. Senador Flávio Arnes, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa se encontrar muitas vezes para debater temas tão caros quanto esse, quanto a política de cuidados e cuidadores. E também elogiar aqui ao meu lado o Francisco, a Jéssica e a outra pessoa que também... Laura, que fizeram depoimentos aqui em relação a como é a vida de um cuidador, de quanto ela abdica de sua vida para estar cuidando de um ente querido, de um filho, de um pai, ou de uma pessoa que simplesmente é também uma oportunidade de trabalho, mas que, mais que trabalho, vira um vínculo emocional. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, agradeço ao Volmir Raimondi, que é o coordenador geral para a promoção dos direitos da pessoa com deficiência do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senador Fabiano Contarato. Bom, inicialmente eu queria pedir desculpas pelo meu atraso, que eu estava em outro compromisso, mas que eu tinha e tenho total interesse em estar participando e com muito orgulho que estou aqui e nessa comissão que está sendo presidida pelo senador Flávio Arnes. Como meu nome é Fabiano Contarato, eu sou do Espírito Santo, e enquanto que nós estamos aqui conversando sobre a preocupação e a relevância de instituirmos... Eu só quero dizer, pelo Espírito Santo, com muito prazer, e membro das 3 subcomissões, tá? Do idoso, doenças raras e pessoa com deficiência. Parabéns. Obrigado. Então, enquanto que nós estamos aqui enaltecendo e lutando pelos cuidadores das pessoas com deficiências, doenças raras, idosos, eu não posso deixar de criticar o governo federal, que, lamentavelmente, nós temos o projeto de lei 6159, que está acabando com o sistema de cotas das pessoas com deficiência, que foi uma conquista que a população teve, que só quem tem uma pessoa com deficiência, com doença rara ou um idoso em casa sabe o que é. É preciso ter um olhar muito mais humanizador. Ele está violando, com todo respeito, senador Flávio Arnes,
um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é promover a dignidade da pessoa humana. Isso é o abre-alas da Constituição, está no artigo 1º. Aí vem no artigo 3º e fala: constitui objetivos fundamentais da República, promover o bem-estar de todos e sem preconceitos de origem, raça, cor ou de qualquer outra forma. Nós temos que lutar contra esse projeto de lei e contra tantas violações, porque isso está na contramão. É lamentável, e isso não é fala de político de oposição ou de partido A ou B, mas contra fatos não há argumentos. Esse governo não é um governo dos pobres, esse governo não é um governo de inclusão. Esse governo tem 3 beneficiários: banqueiros, empresários e a própria União. E o pobre, afrodescendente, as minorias, as pessoas com deficiências, com doenças raras e os idosos, mais uma vez estão sendo vítimas de um comportamento fascínora, orquestrado pelo aquele que, dentro de um Estado democrático de direito, que tem a espinha dorsal, que é a Constituição Federal, eu queria que ele tivesse na cabeceira da cama, como Bíblia, essa Constituição que garante a preservação da dignidade da pessoa humana, que garante lá no artigo 23 que compete à União cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras, pessoas com deficiência. No artigo 24, proteção integral também. E não é isso que nós vivenciamos. E aqui eu quero dar um depoimento particular, que, como o senador sabe, eu nunca fui político, e eu amo ser delegado de polícia há 27 anos e professor há 20. Mas, senadora Mara, eu passei 10 anos da minha vida como delegado sendo titular da Delegacia de Crimes de Trânsito. Foge a lei natural um pai sepultar um filho num acidente de trânsito. E mais doía em mim são outras mortes simbólicas que dói tanto quanto a morte real. Uma jovem que, da noite para o dia, num acidente de trânsito, não morre, mas fica paralítica, tetraplégica, com deformidade permanente, com perda de membro, sentido, função. E que, infelizmente, essas famílias não têm um apoio, não têm um cuidador. São famílias carentes, são famílias de todas as classes sociais, que têm que mudar a acessibilidade de suas casas, que têm que vender sua humilde casa, e que o Estado não é presente, e que não há um apoio psicossocial para essas famílias, que não há um trabalho, um fornecimento de próteses, de cadeira de roda, de tantos mecanismos para garantir um mínimo de dignidade. Então, eu peço humildemente que nós, senadores, tenhamos vergonha na cara e falamos não a esse projeto fascínora, aviltante, violador. Isso é uma violência que me dói quando eu li isso, que esse projeto 6159 quer alterar a lei de cotas, que foi com muito sacrifício que foi introduzido em 2012, agora recente. Até então, as pessoas com deficiências, os idosos, negros, pardos, índios, nunca tiveram vez, voz, dignidade nem nada. E agora vem, na contramão do que nós estamos fazendo nessa audiência pública, que é lutar pela regulamentação dos cuidadores para essas pessoas. E nós temos aí um projeto de lei que vai violar o direito daquele que mais precisa. São 440 mil pessoas que estão no mercado de trabalho e que podem não mais ter. E é cômodo o governo federal vir, e sempre com o discurso de que está combatendo o privilégio, mas nunca combate os nossos privilégios. Por que não combate e acaba com a previdência social dos políticos? Por que não acaba com o plano de saúde vitalício para nós políticos? Porque é cômodo. Brancos, engravatados, ricos e políticos decidirem a vida de pobres, 220 milhões de pobres, que clama e tem sede de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. E quem sabe um dia, todos seremos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Senadora Mara Gabrilli, gostaríamos muito de escutar você. Você deveria estar aqui presidindo, não quer presidir daí mesmo? Imagina. Senador, primeiro eu quero agradecê-lo, porque eu passei uma fase difícil esse ano e você e sua equipe sempre
nos apoiando, nos ajudando. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Gratidão. Quero cumprimentar a todos, meu colega Fabiano Contarato, que sempre me emociona nas suas falas, e hoje eu estou muito sensível. Porque, assim, além de ser o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, ainda é o Dia da Bomba, por conta desse projeto de lei. E que me deixou bem triste hoje. Queria cumprimentar a mesa. Eu não tive a oportunidade de ouvi-los, mas a Deusilene já falou alguma coisa sobre vocês todos. Falou de você. Falou assim, aquela menina tem duas menininhas. Eu falei, mas não é ela, a menininha? Uma linda. Eu queria já agradecer as palavras do Volmir. O Volmir e o Naum, tenho ouvido falar deles, do trabalho. Parabéns, Francisco. Você é cuidador. E parabéns você também. Muito obrigada por estarem todos presentes. Eu queria contar para vocês que logo que eu quebrei o pescoço e comecei a me dar conta do que tinha acontecido, voltar à consciência, depois de cirurgia, vocês acreditam que eu acho que eu fiquei uns 2, 3 dias com uma caca no meu nariz? Porque eu não tinha hábito de pedir as coisas para as outras pessoas. É uma coisa muito estranha. De um dia para o outro, você tem que pedir tudo. E eu, eu não conseguia tirar, tinha uma coisa incomodando, mas eu não vi como que eu podia fazer aquilo. Eu fui deixando, porque assim, não fazia parte do meu universo. E aí que eu comecei, eu falei assim, não, agora eu não estou mais respirando. Eu preciso pedir ajuda. Eu lembro que o meu irmão, que foi quem me ajudou, ele assim, foi desenvolvendo até uma técnica, sabe, para eu relaxar e conseguir, né, limpar o meu nariz. E daí eu comecei a perceber o exercício que é você pedir. E assim, eu sempre fui uma pessoa tão independente de ir buscar, ir atrás do que eu queria, e a partir daquele momento eu não mexia nada. Então, assim, eu tinha que pedir tudo. Então, eu comecei pedindo, né? Era para enfermeiras, que eu estava hospitalizada, para minha mãe, para o meu irmão, para o meu pai, para as pessoas mais próximas, mas é um exercício, né? E aí, depois que parou a internação, aí eu comecei a conviver com isso em casa. E num primeiro momento, eram técnicos de enfermagem, né? Então, eu tinha um tratamento de uma pessoa que está enferma, né? E tudo, os horários, tudo. Até que, de repente, eu falei assim, nossa, mas será que eu não posso ter um outro tipo de profissional? Sabe? Que aprenda de mim e que... Porque ninguém sabe de ninguém, ninguém chega sabendo da outra pessoa, né? Ninguém chega pronto. Agora, o curioso é que antes de eu quebrar o pescoço, assim, uns 5 anos anteriormente, eu fui cuidadora, senador. O senhor acredita que eu fui cuidadora de uma moça tetraplégica? Mas a vida foi me preparando. E eu morei fora do Brasil e eu fiz esse trabalho. Eu era cuidadora de idoso. E aí eu comecei a cuidar de uma menina com deficiência. Eu era a Késia. Então, acho que foi um bom preparo na minha vida, porque eu já estive no lugar dela um dia. Mas é uma relação que acho que foi muito que me impulsionou, até para estar aqui hoje, porque quando eu comecei a frequentar os centros de reabilitação que tinham em São Paulo, e eram poucos e pequenos, eu comecei a ver pessoas que nasciam com uma deficiência ou adquiriam uma deficiência e acabavam outorgando a vida para a administração da mãe, na maioria das vezes, porque não é todo mundo que tem condição de ter um cuidador. E aquilo, eu fui percebendo que eram pessoas que tinham a mesma idade que eu, sabe? Que tinham, muitas vezes, o mesmo grau de escolaridade, que era gente como eu, mas que não administrava mais a própria vida, porque outra pessoa fazia isso.
E eu fui percebendo que, muitas vezes, uma intercorrência na vida, às vezes te desencoraja de se assumir nesse novo papel. E, muitas vezes, as cuidadoras reais são as mães que acabam cuidando, né? E é uma devoção, e é uma conexão que ela vai se aprimorando entre as duas pessoas. Agora, é claro que se você pode ter um profissional, até a qualidade da sua relação com a mãe fica diferente. Porque eu, assim, num primeiro momento, eu tinha medo de só ter a minha mãe para cuidar de mim. Por quê? Porque a minha mãe não é uma profissional. E eu não sei tratar minha mãe como uma profissional de cuidados. Então, podia prejudicar muito a minha relação com ela. E eu assisti isso, sabe? De pessoas que a mãe também não pode, porque alguém tem que levar alimento para aquela residência. E isso foi criando em mim um sentimento de gratidão tão grande por eu poder ter um profissional desse, porque ainda mais trabalhando como a gente trabalha, a gente se depara com mazelas das mais absurdas, né? De pessoas que ficam jogadas numa cama, cheias de ferida, e infelizmente essa é a realidade brasileira, né? Não é a minha, não é do Volmir. Infelizmente a realidade brasileira é muito dura. E a gente está falando de pessoas que muitas vezes pagam para fazer xixi, pagam para fazer cocô, pagam para enxergar, né, Volmir? Pagam para ouvir. E é um mínimo. E aí, quando eu comecei a ver a autonomia, a independência que o cuidador me trouxe, por quê? Porque eu pude voltar a estudar, aí eu pude começar a trabalhar, né? Voltar ao trabalho, né? Eu pude ser senadora. Então, assim, como que eu ia conseguir fazer tudo isso se eu não tivesse alguém que fizesse por mim, fizesse pelos movimentos que eu não tenho? Então, aqui, de novo, eu quero pedir uma salva de palmas para a Kézia, que está chorando aqui atrás de mim. Porque aqui, imagina, olha, eu tenho 3 anjas, que é a Kézia, a Rosa e a Maristela, que me acompanham, e a Gil, que é a mais antiga, que está sempre comigo. E assim, eu tenho que aprender como elas aprendem, sabe? Eu tenho que aprender como elas se comunicam, porque muitas vezes é curioso, às vezes você se depara com profissionais que, embora tenham uma baixa escolaridade, mas, por outro lado, eles são dotados de uma sabedoria, porque eles lidam todo dia com o humano, com o humor da pessoa, entendeu? A Kézia, ela tem que fazer tudo o que eu estiver fazendo, né? Entrar no avião, ir na comissão, ir na reunião, né? Ela tem que me ajudar no banho, para comer, para dormir, para ter que me virar à noite na cama. Então, assim, eu sempre que algo ficar muito difícil, eu penso, imagina se eu não tivesse. Se eu não tivesse, aí a vida ia ser quase que impossível, que é o que acontece com a maioria das pessoas que não tem. E como assim o Brasil não tem uma política de cuidados? Isso vai fazer com que muitas pessoas comecem a exercer cidadania. Isso vai ficar mais barato para o país mais tarde, porque você está dando independência, você está trazendo contribuintes para o país, né? E isso que eu falei, poxa, eu via tantos amigos que poderiam estar trabalhando, estudando e não estavam nessa situação porque não tem um cuidador, porque não tem alguém para cuidar. Então, eu acho que foi isso que o que mais impulsionou a minha vida, foi poder, eu me mexo, eu faço tudo que eu quero, né? Por quê?
porque elas fazem isso por mim. E eu estava falando da comunicação, que é uma relação tão rica, uma conexão tão profunda, que eu tenho que aprender como cada uma delas se comunica. Porque não adianta eu querer falar com a Kézia exatamente do mesmo jeito que eu falo com a Gil, porque a comunicação pode ficar mais lenta. Então, eu tenho que entender. Bom, a cabeça da Kézia, acho que nem a NASA. Mas, assim, eu tenho que entender para ser uma boa interlocutora nessa relação, porque vai ficar mais fácil para a minha vida, vai ficar mais rápido para mim. Então, assim, eu acabei recebendo o privilégio. Uma coisa que eu pensava, presta o papel, Kézia, que eu olhava, né, os deputados, os meus 2 mandatos, Fabiano, de deputada aqui, eu olhava os deputados vindo e sempre reclamando, não aguento mais ir para Brasília, não aguento mais. Eu percebia que eu era a única que nunca reclamou. E aí eu falei assim, puxa, mas eu tenho uma diferença deles. Eu nunca estou sozinha. E isso é maravilhoso. Se você sabe trabalhar essa relação, é maravilhoso. E aí, assim, é o que tem que funcionar direito na minha vida. É essa relação, porque se essa estiver funcionando, todo o resto fica fácil. E, poxa, é uma relação de amor e de doação e de entrega de um para outro. Então, poxa, eu fico vendo o Brasil tendo política de cuidados, a gente está empoderando idosos, empoderando pessoas com deficiência, empoderando pessoas com doenças graves, pessoas com doenças raras, mas a gente está empoderando as mães. A gente está empoderando as mães, porque elas podem fazer outra coisa de vez em quando. E isso vai enriquecer a relação delas com os filhos, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, se ela puder sair, seja para ir à igreja, seja para ir para ir ao parque, ao cinema, namorar, seja o que for, ganhar dinheiro para ajudar, qualquer coisa, ela poder ir e voltar, é maravilhoso e vai deixar essa relação muito melhor. Então, olha o número de pessoas que a gente vai aprimorar a vida, né, tendo uma política de cuidados no Brasil. Então, contem com meu total apoio. A gente tinha 4 projetos na Câmara Federal. Eu vim para cá, a gente não chegou protocolando, porque a gente quer construir junto e fazer com que seja uma política de cuidados totalmente execuível, com a cara do Brasil e que prospere. Então é isso. Muito obrigada, senador. E onde você... Muito bem. Agradeço ao senador Amara Gabrilli, ao senador Fabiano Contarato. Eu quero lembrar que esta audiência pública foi uma iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, também muito envolvido com essas áreas, é o presidente da comissão, através das 3 subcomissões. Então, 3 subcomissões estão fazendo em conjunto essa audiência pública, né? Doenças raras, pessoas com deficiência e pessoas idosas. E então, e a partir daí, né, tendo como ponto de partida a pesquisa que o Senado, Data Senado, fez a respeito do cuidador, né, com uma visão quantitativa, qualitativa, que eles apresentaram no início, né, mostrando os resultados, né, desta pesquisa. E depois com os depoimentos da família, mas do ponto de vista profissional também, e de organização do cuidador, e o Sérgio está aqui, e antes da fala de cada membro, né, cada coordenador de cada uma dessas áreas no Ministério
da família, da mulher, da família e direitos humanos, foi mostrado o vídeo, né, o vídeo que foi elaborado, né, em relação à parte das doenças raras do idoso, e o seu vídeo também, que todo mundo aí, né, bateu palma também, né, como comprar produtos Bombril, né? Né? Então, bom, eu penso o seguinte também, Mara, como nós estamos em conjunto nessas 3 subcomissões, eu gostaria de propor que a gente fizesse um apelo para o senador Eduardo Gomes, que preside a subcomissão da pessoa idosa e que é líder do governo no Congresso, para que o governo retire o projeto 6159, né? Assim, até no Dia Internacional de Luta da Pessoa... Que dê esse presente para a gente. Que dê esse presente para a área. Já foi retirada a urgência, porque veio em regime de urgência, ou seja, sem debater. Foi retirada a urgência, né? Quer dizer, vai ser debatido. Mas quando enviar projetos dessa natureza, que se obedeça pelo menos o princípio de nada sobre nós sem nós. Mas né? Esse é um lema que deveria ser um lema, o governo devia fazer esse exercício, porque eles não consultam o próprio governo. Então tem a Secretaria da Mulher, dos Direitos Humanos, da Família, ela não foi consultada com relação ao projeto. E lá tem a Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, que é quem deveria dar o parecer para um projeto chegar aqui. Então, assim, se eles não ouvem o próprio governo, vai ouvir as pessoas com deficiência. Então, assim, tem que ter uma atitude mais inclusiva, né, para não falar outra coisa, para mandar um projeto aqui, porque deixou as pessoas com deficiência do país inteiro chateadas, revoltadas, indignadas. Para quê? Né? Então vamos trabalhar para retirar. Vamos trabalhar, vamos falar com o líder do governo, que é presidente da subcomissão, para ele ajudar a fazer essa retirada do projeto, começar tudo de novo, fazer as coisas que a área espera que aconteçam, né? Muito bem. Você deveria estar presidindo, não quer pelo menos encerrar essa audiência pública? Não, eu já falei aqui. Não, senador. Muito bem. Então, eu havia explicado para os expositores que nós temos a dificuldade do Congresso, não sei nem como é que está acontecendo direito, mas quando começa a hora do dia, a gente também não pode ter audiência pública acontecendo ao mesmo tempo. Então, por causa disso que, inclusive, nós tivemos a dificuldade do tempo. Mas eu quero aqui agradecer a Jéssica, a Laura e toda a equipe aqui do Data Senado, o Francisco, o Volmir, né, que você é um diplomata, Volmir, não é verdade? Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Vamos fazer aquilo que não cause tanta celeuma, né? Porque a gente tem pressa, a expressão que você usou. Eu acho que isto é muito verdadeiro. Às vezes as pessoas querem uma coisa ótima, e o pessoal costuma dizer o ótimo é inimigo do bom, né? Vamos fazer o que é bom e possível, né? Para que seja uma política pública que se perenize, vá se aprimorando, obviamente, no tempo. José Naum também, né? Eu quero dizer que foi muito boa a sua participação, aliás, já esteve aqui em várias outras ocasiões, né? E vamos trabalhar junto com essa equipe. Ao mesmo tempo, né, também o Antônio Costa, que coordena a área tão importante, como falou, no Rio Grande do Sul, já o número de pessoas com mais de 60 anos ultrapassa o número de pessoas, né, de crianças de 1 a 14 anos. Então, isso já faz com que tenhamos que pensar
E nunca ficou tão claro para mim a importância, né, do cuidador, né? Eu acho que essa audiência pública serviu para nós aqui dentro, para a sociedade, né, a necessidade de refletirmos bastante sobre isso, de pensarmos. E o que a Mara falou é muito importante. Eu digo, quando uma família tem um filho com deficiência e com uma dificuldade, uma necessidade mais acentuada, eu digo, olha, o pai e a mãe precisam ter o tempo, inclusive, para puxar o fôlego também. Ir no cinema, no supermercado, poder jantar fora. Me lembro de uma mãe que dizia, olha, não consigo nem ser operada, que eu não sei com quem deixar meu filho, né? Quer dizer, eu tenho que fazer uma cirurgia e não sei com quem deixar. Depois essa mãe morreu, ela estava na UTI e ficava dizendo, eu não vou morrer enquanto não achar uma solução para o filho, né? Então, isso nem sempre está na família. Por isso que eu disse que tem que ter soluções variadas também, flexíveis, né? De acordo com a necessidade de cada caso. Então, pode, claro. Mara Gabrilli. Você tocou num ponto que eu esqueci até de falar, que são as mães que têm filhos com deficiência intelectual e que hoje essas pessoas estão vivendo muito mais. Porque teve um tempo que uma pessoa com deficiência intelectual, via de regra, acabava falecendo antes dos pais. Mas não é isso que acontece hoje, né? Graças à medicina, as pessoas estão vivendo mais, estão mais saudáveis. E essa mãe, ela vive com uma aflição no coração, sabendo com quem que eu vou deixar meu filho o dia que eu não tiver mais. Com certeza, os pais de uma criança que fica adulto, adolescente, não importa, que tem uma deficiência intelectual, passa a vida pensando isso, passa a vida com essa aflição no coração. E é claro que se o Brasil tiver uma política de cuidados, essa pessoa vai tirar muito essa aflição, porque vai saber que se um dia ela não tiver, o Estado tem como arcar com um bom serviço e cuidar dessa pessoa, né? E a outra via de regra no Brasil é a mãe que para de trabalhar para cuidar do filho com deficiência. Então, assim, é esse cenário que a gente quer transformar. Isso. E para de trabalhar e a criança, o filho não tem o BPC, porque o pai ganha 1,5 salário, vamos dizer, e ultrapassa aquele 1/4. Mas você foi relatora do projeto que aprovamos no outro dia na CAS, que pela primeira vez nós temos um projeto aprovado no Senado, começou no Senado, foi para a Câmara, e o seu relatório foi no sentido só de mudar a expressão pessoa portadora de deficiência para pessoa com deficiência, adequar o nome, alterando de 1/4 para meio salário mínimo. E esse projeto agora vai para a sanção do presidente. Então, não é o projeto para ter duas, para atender quando tem mais de uma pessoa com deficiência na família. Também. Os dois. De ter, quando a mãe tem 2 filhos com deficiência, os 2 não podiam receber o BPC. Então, também tem isso. Muito bem. Antes os nossos trabalhos, propõe dispensa da leitura e aprovação da ata desta reunião. Senhores senadores, senhora senadora, que aprovam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal desta reunião. Agradeço novamente a participação de todos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.